que nós estamos chamando de É Preciso Saber Viver. E nós estamos realizando essa série partindo do pressuposto de que existe um jeito, uma forma, uma maneira correta de se viver. E tudo que for contrário a este jeito de se viver seria desperdício de vida, desperdício de tempo e até, numa pior das hipóteses, uma destruição lenta da vida. É preciso saber viver. Existe um jeito correto de viver a vida. E talvez quando você me ouve falando é preciso saber viver, o que vem à sua mente talvez seja uma música do Titãs, que diz o seguinte, a canção do Titãs: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Eu particularmente concordo com este trecho da música do Titãs e penso que por muitas vezes nós não sabemos viver porque baseamos a nossa vida ou construímos a nossa vida tendo por base ilusões. É preciso saber viver e muitas vezes não sabemos viver porque queremos viver o momento sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar com amanhã. Viver baseado em ilusões ou viver de forma inconsequente não é a forma correta de se viver. Existe uma outra forma para se viver. E nesse mês de março eu quero te acompanhar, estar conosco nas nossas reflexões, porque a gente vai estar remando contra essa maré. A gente vai estar remando contra essa maré de uma vida de ilusões, de uma vida de aparência, de uma vida inconsequente. Nós vamos, nesse mês de março, repensar como abril, obrigado, Marjão. A mês de abril, como que a gente deve viver? Começando pelo mês já seria muito bom saber viver. O mês que você está já te ajudaria bastante. E nesse mês de abril, nós vamos estar falando sobre algumas coisas que nós precisamos para viver. Nesse mês de abril, nós vamos estar falando sobre o poder que nós precisamos para viver. Nesse mês de abril, estaremos falando sobre a verdade que nós precisamos para viver. Falaremos sobre a garantia que precisamos para viver e principalmente uma missão pela qual vale a pena viver. E neste momento que eu estou começando a série, eu já quero concluir ela. Você não vai ser pego de surpresa, nas próximas semanas você vai ouvir a mesma coisa, que o jeito certo de se viver é através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta para toda a nossa vida se encontra no Evangelho. O Evangelho é o poder que nós precisamos para viver. Se você sente falta de força, de poder, de vitalidade, é no Evangelho que você vai encontrar. O Evangelho, ele é a verdade que você precisa para viver. Se você por vezes sente falta de uma convicção, de um sólido alicerce, de certeza, é no Evangelho que você vai encontrar. O Evangelho é a garantia que você precisa para viver. Se por vezes você sente que te falta coragem, te falta ânimo, te falta esperança e alegria, você não vai encontrar em outro lugar senão no Evangelho. O Evangelho nos ensina a missão que nós precisamos para viver é o Evangelho, o propósito de vida, uma vida que vale a pena, só vale a pena ser vivida pelo Evangelho. Portanto, se você se encontra num momento de vida onde você não encontra muita alegria, onde você não encontra muita força, onde você parece que está vivendo uma vida no automático, sem propósito, sem razão, se porventura você passa por um momento de vida sem coragem, a resposta é o Evangelho. No Evangelho você encontrará tudo o que você precisa para viver. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Nós vamos falar sobre o poder que nós precisamos para viver. E nós vamos fazer essa reflexão no texto de Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17, mas vamos dar ênfase naquele que é o nosso versículo tema do ano, Romanos 1:16. Então, por favor, me acompanhe na leitura agora de Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 17. E vamos descobrir juntos nessa noite sobre este poder chamado Evangelho, capaz de transformar a nossa vida e história. Romanos capítulo 1,
versículos de 1 a 17. Também pode acompanhar aqui na tela, na nossa leitura. Romanos 1 diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados que pertencem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, que são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomo a liberdade de parafrasear as frases de Paulo e dizer a todos vocês que estão em São José, que são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, nos diz o apóstolo Paulo, no versículo 8, eu sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio, diz o apóstolo Paulo, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Lembra-se do que eles falaram na célula essa semana? Encorajamento mútuo. O apóstolo Paulo está falando: olha, eu quero visitá-los porque espero que nós possamos ser mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Eu sou devedor, diz o apóstolo Paulo, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. E aí então o apóstolo Paulo diria: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, nas considerações do apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até aqui. Romanos 1,16 é o versículo que nós adotamos como versículo tema do nosso ano 2016, onde nós lemos: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E com base nesse versículo, nós adotamos como lema deste ano de que nós queremos viver pelo poder do Evangelho. E eu não sei se você tem experimentado essa vida e este poder na sua vida, mas esse é o nosso encorajamento este ano: viva pelo poder do Evangelho. Agora, não me envergonho do Evangelho, perceba, é muito diferente de não envergonho o Evangelho. Porque muitas pessoas se envergonham do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho é bem diferente de não me envergonho dos Evangélicos. Porque você já ouviu falar em vergonha alheia? Às vezes dá vergonha alheia. Às vezes é difícil de se identificar como evangélico, porque muitos evangélicos envergonham o Evangelho.
não me envergonho do Evangelho é muito diferente de não me envergonho do que é feito em nome do Evangelho. Porque muitas vezes, em nome do Evangelho, barbaridades são feitas. Não me envergonho do Evangelho é muito diferente de não me envergonho da cultura religiosa evangélica. Porque dessa eu confesso que muitas vezes eu sinto vergonha. Eu confesso para vocês que por vezes eu sinto vergonha do que se faz em nome do Evangelho, ou o que se faz chamando de Evangelho e que não tem absolutamente nada a ver com Evangelho. Aliás, por falar nisso, o que é Evangelho? Talvez precisaríamos partir de um pressuposto e dizer o que é Evangelho. Se a pessoa que estiver do seu lado, eu não vou fazer isso porque eu não gosto de perguntar para a pessoa do seu lado, não vou fazer, mas se você perguntasse para a pessoa do seu lado o que é o Evangelho, o que a pessoa do seu lado diria, ou o que você diria para a pessoa do seu lado? O que é o Evangelho? Eu quero falar para vocês nessa noite sobre o Evangelho e contar para você o que é o Evangelho. E para isso eu preciso antes contar uma história para vocês, inclusive da onde surgiu a palavra Evangelho. E para contar essa história para vocês, eu vou fazer uso daqueles que são talvez os principais livros da história antiga, da história greco-romana, são livros que fizeram base da cultura e da construção da civilização romana antiga. Eu quero, para falar de Evangelho para vocês essa noite, eu vou contar uma história que se encontra na Ilíada de Homero e na Eneida de Virgílio, para falar para vocês sobre o Evangelho. Porque na Ilíada de Homero conta-se uma história de um homem chamado Heitor. Vocês conhecem o Heitor? Gente boa demais, não é? Demais. O que vocês talvez não sabiam é que o Heitor era príncipe. Na Ilíada de Homero nós lemos a história de Heitor, que é o príncipe de Troia, e que em um determinado momento os gregos entram em combate com Troia. E aí então, em um combate pessoal, o príncipe de Troia, Heitor, ele vai entrar em combate com o famoso guerreiro grego chamado Aquiles. E nesse combate 1 a 1, Aquiles, grego, acaba derrotando o príncipe troiano Heitor. E após matar Heitor, Aquiles prende o pé de Heitor na sua biga e sai arrastando Heitor, quase que levando um troféu para sua casa. E quando os gregos estavam celebrando a vitória sobre Troia, o rei de Troia, chamado Príamo, pai de Heitor, ele vai até os gregos e pede para que os gregos permitam que o seu filho Heitor tenha um funeral digno, tenha a oportunidade das honrarias de um príncipe. E os gregos, principalmente Aquiles, permite então que Príamo leve Heitor e lhe conceda um funeral digno. E assim então a Ilíada de Homero vai encerrar essa história. A Ilíada de Homero encerra com Príamo fazendo um funeral para Heitor e as mulheres de Troia chorando pela morte do seu príncipe. Assim encerra a Ilíada de Homero. Só que não encerra a história continua na Eneida de Virgílio, porque na Eneida de Virgílio nós lemos que Heitor, príncipe de Troia, que havia morrido, aparece para um importante guerreiro troiano chamado Enéas. E Enéas diz que viu Heitor, depois de morto. Enéas viu Heitor e Heitor apareceu para ele para falar algumas coisas, dentre as quais que Enéas, ele na verdade ele é um semideus. Heitor apareceu vivo para Enéas e falou: olha, você é filho de Anquises com Afrodite, uma deusa. E aí depois dessa revelação, Enéas decide fugir para a Itália, por conta dessa revelação e dessa aparição de Heitor. E quando Enéas chega na Itália, ao fugir de Troia para a Itália, Enéas leva o seu filho Iulo. E lá na Itália, Iulo, depois de constituir família, tem um filho, que ele chama de Júlio César. Não deixa cair o disjuntor, segura aí que eu estou acabando a história. Vou chegar no clímax agora. Júlio César,
viria a ser mais tarde imperador romano. E Júlio César ele acaba sendo assassinado por conta de uma conspiração. E aí então o seu filho, Otávio, acaba vingando a morte de Júlio César ao derrotar Marco Antônio e Cleópatra. E aqui é que vem a parte importante da história. Se você não ouviu nada que eu falei, se você estava cochilando, a hora de ligar o disjuntor é agora. Preste atenção, aqui comigo. Quando Otávio derrota Marco Antônio e Cleópatra, ele decide divinizar Júlio César e toda a sua descendência. A partir deste momento, todos os imperadores romanos passam a ser considerados divinos pelos romanos. E o Otávio deixa de ser chamado Otávio para se chamar Otávio Augusto, imperador romano, considerado alguém divino. Otávio Augusto, que na verdade, ele não é filho de Júlio César. Na verdade, Otávio Augusto descobriu que ele é filho de Ásia, uma mulher, com Apolo, um deus. E talvez seja isso que motivou ele a divinizar a sua descendência. Bom, já que eu sou filho de Deus, eu sou um semideus, a partir de agora todos os imperadores romanos são deuses. Um dado curioso, finalizando essa história da ideia de Virgílio. Otávio Augusto, ao divinizar a sua descendência, ele não apenas faz isso, como decide dizer que... detalhe, desculpa, esqueci desse detalhe. A Ilíada de Virgílio vai dizer que Otávio Augusto é Senhor, Redentor, Salvador e Filho de Deus. É assim que Otávio Augusto passa a ser conhecido no Império Romano. E Otávio Augusto, uma vez auto-intitulando-se Deus, Otávio Augusto nasceu no dia 23 de setembro. E ele decide institucionalizar. Não consigo falar 3 vezes rápido isso. Otávio Augusto decide institucionalizar o dia 23 de setembro como o dia que marca o Ano Novo. A partir desse movimento de divinizar a sua descendência, Otávio Augusto faz um decreto onde 23 de setembro marca o início do Ano Novo. Então Otávio Augusto ele faz um decreto para que isso aconteça, e o nome deste decreto, adivinha? Chama-se Evangelho. É aqui a origem da palavra Evangelho. Otávio Augusto ele ordena que os seus arautos saiam por todas as cidades do Império Romano, pregando nas portas das principais cidades o Evangelho do Imperador. E o Evangelho do Imperador dizia o seguinte: o nascimento do nosso Deus assinalou o início da boa nova para o mundo, porque o nosso Deus, Otávio Augusto, é Senhor, Redentor, Salvador do mundo e Filho de Deus. Agora, nós acabamos de ler um texto que o apóstolo Paulo escreve para quem? Os romanos. Romanos que tem este fundo histórico. Eu imagino o apóstolo Paulo chegando para os romanos que tem este fundo histórico e dizendo as seguintes palavras que a gente leu aqui. O apóstolo Paulo chegando nos romanos e fala: pessoal, eu queria falar para vocês, romanos, eu queria conversar com vocês sobre alguém que morreu e ressuscitou. Os romanos diriam: é possível, porque na nossa história nós conhecemos alguém que morreu e ressuscitou, Heitor. E Paulo diria: não, peraí, vocês não estão entendendo. De quem eu estou falando? Estou falando de um homem chamado Jesus. E este Jesus é o Filho de Deus. E os romanos, com esse fundo histórico, diriam: tá, mas a gente também conhece o Filho de Deus. É possível. Nós também conhecemos um Filho de Deus que se chama Otávio Augusto. E os romanos diriam: mas peraí, Paulo diria: vocês não estão entendendo, deixa eu explicar, detalhar. Esse Jesus que eu estou falando, que é Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. E os romanos diriam: nós acreditamos nisso, porque o nosso Salvador, Otávio Augusto, também disse que salvaria o mundo. E o apóstolo Paulo diria para os romanos: mas eu quero dizer para vocês que o meu Senhor, chamado Jesus Cristo, me ordenou que anunciasse o Evangelho.
E os romanos diriam: é possível, nós acreditamos em você, Paulo, porque o nosso Salvador, Otávio Augusto, também nos ordenou que nós anunciássemos o Evangelho, que tanto cristãos quanto romanos anunciavam um Evangelho que fazia menção de alguém que morreu e ressuscitou, e que é Filho de Deus e que salva o mundo. A grande pergunta que nós temos nesse momento é: quem está falando o Evangelho correto? Porque tanto cristãos quanto romanos acreditam em um homem que é Filho de Deus, que é Senhor e Salvador. Tanto cristãos quanto romanos têm um Evangelho para ser anunciado. Então, de quem que é o Evangelho correto? O dos cristãos ou dos romanos? Qual que é o Evangelho relevante para a vida? O dos cristãos ou dos romanos? Aliás, existe diferença entre evangelhos? Talvez o apóstolo Paulo diria para os romanos o seguinte: olha, eu quero anunciar para vocês algo de um homem que morreu e ressuscitou, mas ainda está vivo e apareceu para um mundo imenso de pessoas. Aí os romanos param e falam assim: peraí, mas aí é diferente. Aí é diferente porque o Heitor diz que apareceu para Enéas apenas. E quem fala isso é o Virgílio. A gente nem sabe se é verdade. Paulo fala: então, tá, é uma diferença. Porque o homem de quem eu estou falando não apenas ressuscitou, mas está vivo hoje, agora. Falou comigo agora há pouco, inclusive. Aí os romanos falam: peraí, não tem uma diferença. E Paulo falaria: mas não acabou ainda não, peraí, tem mais diferença aí. Porque esse de quem eu estou falando, o nome dele é Jesus Cristo, e ele veio ao mundo para servir, como meio de conexão a Deus e para salvar todo mundo. Aí os romanos diriam: peraí, mas aí tem uma diferença, porque o Otávio Augusto nunca serviu ninguém. Aliás, nós nunca ouvimos falar de um Deus que vem servir. Na nossa cultura, os deuses precisam ser servidos. Está me falando de um Deus que vem servir? Paulo fala: mas tem mais, não acabei não. Esse Jesus que morreu e ressuscitou e ainda está vivo e que veio ao mundo para nos salvar, esse Jesus que eu estou falando para vocês, ele morreu pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar. Aí os romanos diriam: não, peraí, aí complicou. Está bem diferente isso, porque ninguém jamais nos amou assim. Nenhum dos nossos imperadores nos amou ao ponto de morrer por nós. E o apóstolo Paulo concluiria dizendo o seguinte para eles: olha, o Evangelho que eu anuncio para vocês, ele fala de como você pode chegar à eternidade, à vida eterna, mas como que a vida eterna vem ao mundo através da sua vida. Porque o Evangelho não é apenas como você vai para o céu, o Evangelho é como o céu vem à terra através da sua vida. E os romanos diriam: então é bem diferente do que a gente está falando, porque o nosso Evangelho não fala de vida eterna, não fala de transformação de vida. Tem diferença nos evangelhos? O Evangelho é a boa nova de Deus. Mas uma boa notícia só é uma boa notícia se comparada com uma má notícia. E a Bíblia nos dá a má notícia de que todos nós aqui neste ambiente agora, estávamos desconectados de Deus por conta dos nossos pecados. Ao pecarmos, declaramos independência e rebeldia contra Deus. E até tentamos por vezes, apenas por vezes, em momentos de necessidade, buscar nos reconectar com Deus, buscar nos ligar com Deus, através da religiosidade, através de rituais, através de atos de bondade. Mas todas essas ações não são suficientes para nos reconectar com Deus. Nós estávamos vivendo nossas vidas desconectados de Deus e parecíamos muito com um ventilador. Todos nós parecíamos muito com um ventilador. Enquanto estávamos conectados em Deus, nós estávamos girando, bonitos, soprando. E aí nós olhamos para nós girando e fazendo algo produtivo, e a gente falou: para que eu preciso de Deus? Eu já estou girando, eu tenho força em mim, eu tenho condições em mim. E é nesse momento que nós nos desconectamos de Deus. Nós nos desligamos de Deus. Nós falamos: Deus, eu giro sozinho. Só que a gente vê que com o tempo, aquilo que a gente pensou que conseguia fazer sozinho não consegue. E a hélice para de funcionar, para de girar. Paramos de viver.
Alguns ainda acham que estão vivendo, que estão girando, mas dia após dia estão morrendo lentamente sem Jesus. E é por isso então que Deus envia Jesus ao mundo. Porque a intenção de Deus nunca foi que nós viéssemos a morrer, viéssemos a ficar desconectados, viéssemos a estar desligados dele. A vontade de Deus é que pudéssemos experimentar constantemente da vida com Deus. E Jesus vem ao mundo, nasce de uma virgem, mas vive uma vida inteira sem pecados. Morre pelos nossos pecados e ressuscita para nos dar vida e vida eterna, para fazer com que pudéssemos ter uma vida e abundância, para nos dar uma nova vida com Deus, uma vida eterna com Deus, uma vida eterna que começa aqui e começa agora. O Evangelho, do que nós estamos falando, e que falaremos ao longo desse mês, é o Evangelho que nos fala como nós fomos reconectados com Deus. O Evangelho que nós vamos falar nesse mês, ele não vai nos falar o quanto estávamos distantes de Deus por conta dos nossos pecados, mas o quanto fomos aproximados de Deus por conta de Jesus Cristo e apenas por conta de Jesus Cristo. O que falaremos nesse mês, o Evangelho que vamos falar nesse mês, vai nos lembrar que nós estávamos caminhando para a morte. Mas o Evangelho também nos conta que ao caminhar para a morte, Deus interrompeu nossa caminhada, mandando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. O Evangelho, do qual nós falaremos nesse mês, nos diz que nós não merecemos nada de Deus e nem podemos fazer nada para merecer algo de Deus. Mas mesmo sem merecer, Deus decide nos amar e transformar nossa vida de uma vez por todas. É esse o Evangelho que nós vamos anunciar esse mês. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Se nós pudéssemos perguntar ao apóstolo Paulo, diga para nós, por que você não se envergonha do Evangelho? Talvez o apóstolo Paulo nos diria, porque o Evangelho nos conta a nossa história como seres humanos, pessoas carentes da graça e da misericórdia de Deus. Muitas pessoas falam muitas coisas sobre Deus e sobre espiritualidade, mas só o Evangelho vai nos falar como nós podemos nos aproximar de Deus, e é por isso que dele não me envergonha. Nós perguntaremos para o apóstolo Paulo, talvez: Paulo, mas por que você está falando que o Evangelho, ele é o poder de Deus? Por que o Evangelho é tão poderoso assim? E talvez o apóstolo Paulo diria o seguinte: porque o Evangelho é a única coisa que transforma vidas verdadeiramente. O Evangelho, ele passa pela prova do tempo, ele resiste ao tempo, ele está acima da história. Se você gosta de história, de pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que no primeiro século o Império Romano era gigantesco. Ele dominava praticamente toda a Europa, um pedaço do Oriente Médio, um pedaço da África. Talvez o Império Romano foi um dos maiores impérios que já existiu. E o Evangelho começou pequenininho. Os discípulos começaram pequenininho, anunciando o Evangelho. Aí eu te pergunto, você sabe o tamanho de Roma hoje? Roma é um pouquinho maior que São José dos Campos. E o Evangelho alcançou o mundo. Alcançou o mundo. O Evangelho passou pelo teste do tempo, mostrando o seu poder. Alguém aqui conhecia profundamente essa história que eu contei hoje, de Heitor, a história de Júlio César, Otávio Augusto? E a história de Jesus Cristo? Alguém conhece a história de Jesus Cristo? Ninguém nem mais sabe quem é Otávio Augusto. Mas Jesus Cristo, todos sabem quem é. Porque o Evangelho de Deus é poderoso. O Evangelho de Deus transforma vidas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para os romanos. Olha, existe algo que pode transformar a vida de vocês. Existe algo que parece, agora que eu estou falando, foi o Paulo, que é como se fosse uma bomba relógio, colocada no peito de cada ouvinte quando a gente anuncia o Evangelho. E a hora que isso explode, não resta mais nada de um antigo homem. Surge uma nova pessoa, transformada pelo poder do Evangelho.
Nós temos ouvido várias histórias assim. Na semana passada, inclusive, nós ouvimos de um homem que era endemoniado, teve um encontro com Jesus, nunca mais foi o mesmo. Este Paulo que escreveu essa carta aos Romanos, ele era perseguidor da igreja, mas depois que ele ouviu o Evangelho, a vida dele mudou, porque o Evangelho muda histórias, muda a vida por completo. Se você já ouviu o Evangelho e a sua vida não mudou, você não entendeu o que é o Evangelho, ou você não foi te ensinado corretamente com o Evangelho, porque não é possível ter contato com o Evangelho e ser a mesma pessoa e continuar o mesmo. Não é possível, porque o Evangelho é o poder de transformação, de mudança de vida, de mudança de história. Por que pessoas envergonham o Evangelho? Porque não o conhecem ou o desprezam. Porque não é possível conhecer o Evangelho e envergonhá-lo. O Evangelho é poderoso e ele é capaz de transformar vidas, de transformar histórias e fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. E nós perguntamos para Paulo, finalizando: Paulo, tudo bem, eu entendi que você não se envergonha do Evangelho porque ele é a boa notícia sobre o amor de Deus, em comparação à má notícia do nosso destino que estava indo para o inferno. E você diz que o Evangelho é poderoso porque ele transforma vidas. Como é que eu recebo isso na minha vida, apóstolo Paulo? E Paulo nos diria: no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pela fé, naquilo que Jesus fez na cruz, você recebe o Evangelho em sua vida, você acolhe o Evangelho em sua vida. Através do arrependimento e do perdão dos pecados, você recebe esse poder de transformação na sua vida. Eu concluiria te perguntando: o que é o Evangelho? Você já recebeu o Evangelho na sua vida? Se a resposta é não, hoje à noite você pode recebê-lo. Hoje à noite você pode fazer uma oração, entregar sua vida para Jesus como o Senhor e Salvador e falar: Senhor, eu decido pela fé me render ao Senhor e acreditar naquilo que o Senhor fez na cruz pelos meus pecados. E se você já recebeu o Evangelho, se você já acolheu essa mensagem, eu te pergunto: que mudança que o Evangelho, que é poderoso, tem feito na sua vida? O que você era e deixou de ser por conta do Evangelho? Tenho essas perguntas no coração, sejam elas motivos das suas considerações nesta hora que nós vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.